nós tivemos um aumento expressivo da ilegalidade, principalmente na região de Roraima, a partir de 2015. Houve um começo de anormalidade na prática do garimpo. Posteriormente, a partir de 2020, praticamente essa ilegalidade dobrou, né? Por conta das mensagens passadas pelo governo federal no sentido de estimular e não conter essa atividade predatória, né? Então, o que acabou acontecendo foi que chegou a um ponto de falta de controle, como se verifica hoje na operação que agora tenta conter o garimpo, mas que já estava num índice muito elevado. Eu vi alguns ambientalistas falando que pode ser uma ação paliativa, que já que os holofotes estão naquela região agora, com o passar do tempo tudo vai voltar ao normal. O que é possível esperar dessas ações que vêm sendo tomadas, porque precisa ser uma ação em conjunto, né, do governo federal, dos governos dos estados, de prefeituras e também com o apoio das Forças Armadas. Você concorda? Eu concordo que deve ser uma questão estrutural. Você tem que dar uma solução estrutural para o problema. E aí vem a questão do Fundo Amazônia, não é? O Fundo Amazônia tem que ser reativado para que ele seja um processo permanente de intervenção positiva na Amazônia. Aí tem uma questão de zoneamento, de destinação de terra pública, de instrumentos de gestão participativa, principalmente de um processo de fiscalização integrada contínuo, né? Então, não há dúvida que esse tratamento de choque que é dado hoje para a região era absolutamente necessário, porque a situação era de caos, né? Agora, é preciso que se resolva isso de uma forma estruturada e permanente. Agora, Bocuí, para que a gente possa ter uma ideia, como que funciona essa estrutura do garimpo ilegal? São grandes empresas por trás ou são simplesmente os garimpeiros que tentam sobreviver, que não tem qualquer formalidade de trabalho com ninguém? Eles pegam as pedras, vendem, porque há um comércio, claro, que é sustentado por esse produto ilegal, não é? Então, é importante termos em conta que o garimpo, a prática do garimpo, não é uma prática que você vai lá com uma peneira para fazer, tá? Na verdade, você vai com equipamento, vai com uma barcaça equipada para poder fazer a extração do ouro. E esse equipamento custa caro. Então, você tem aí um custo de 2 milhões, 2 milhões e meio por equipamento. Então, é um absurdo pensar que uma pessoa sem recurso financeiro possa empreender esse tipo de trabalho sem que tenha um apoio, uma linha financeira de apoio, não é? E aí nós temos, como você disse, 30% do ouro extraído no Brasil é ilegal, e aí existe um grande interesse do próprio setor empresarial que trabalha com isso e também de capitais transnacionais, porque nós estamos falando aqui de aporte de recursos financeiros de paraíso fiscal para alimentar a criminalidade, não é? Então, é importante que se tenha a dimensão do tamanho do processo, né? Isso envolve, certamente, uma atividade mais empresarial do que apenas artesanal. Agora, Bocuí, pelo que se sabe, esse ouro que é extraído ou outras pedras preciosas, enfim, muitas dessas pedras são comercializadas aqui no Brasil ou a maioria vai para fora? Porque a gente não acredita que uma empresa idônea, que seja uma comercializadora de joias, por exemplo, vá comprar um produto ilegal, não é? Mas aí tem uma questão, Tiago, que é o esquentamento do processo, né? O ouro, ele é esquentado de alguma forma, dando uma origem como que não daquela região da Amazônia, onde seria uma extração que é impedida pela lei, não é? Então, esse processo de esquentamento do ouro acaba fazendo parte do processo e ele acaba indo para o mercado nacional e internacional também, né? Então, é importante entender que essa ilegalidade, ela conta com mecanismos para efetivar o seu lucro, né? Então, a fiscalização que se deve empreender não só no controle do processo, mas também na saída desse material do Brasil, né? E, consequentemente, aí na própria venda, né,
do produto final, da forma como ele é colocado no mercado. É preciso que se tenha um processo de fiscalização que acompanhe o ouro durante toda a vida do produto, né? Desde a sua extração até a sua colocação no mercado. Aqui conosco o Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Agora, Bocuí, ampliando um pouco essa discussão, não só em relação ao garimpo, mas temos também toda a discussão do desmatamento na Amazônia. Eu pergunto para você, com toda a sua experiência nessa área ambiental, até que ponto existe conivência e até que ponto existe falha em fiscalização, já que são áreas dificílimas de serem fiscalizadas? Olha, Tiago, é importante nós entendermos que o índice de criminalidade na Amazônia é muito elevado, né? Então, nós não estamos falando aqui de uma pequena ação. Por exemplo, o garimpo nas terras Yanomami representam hoje um desmatamento equivalente a aproximadamente 4.000 campos de futebol, né? Não é uma coisa pequena, ela pode ser detectada por satélite, ela pode ser monitorada, e isso não acontece sem a participação dos governos, tá? Sem a leniência do governo federal, sem a leniência do próprio governo do estado e também de municípios. Então, é importante entender que o índice de desmatamento, o índice da degradação ambiental na Amazônia implica necessariamente em corrupção passiva e corrupção ativa. Então, além da questão que deve ser do aprimoramento da fiscalização, tem-se que trabalhar inteligência do ponto de vista da Polícia Federal para identificar esses atores que deixaram de fazer o seu dever de casa, né? Então, não há dúvida que essa questão da escala envolve também uma escala de corrupção na Amazônia. Isso tem que ser solucionado também. Bom, Carlos Bocuí, mas de que maneira é possível unir todos os esforços nesse momento em relação aos governos dos estados, o governo federal também e as Forças Armadas? Porque a gente vem acompanhando a fiscalização falha nos últimos tempos, nos últimos anos ou talvez nas últimas décadas, né? Qual seria uma saída? Um centro de controle? Muito se fala em se montar uma espécie uma espécie de gabinete, né? Um gabinete de gerenciamento para que os trabalhos lá possam ser mais bem feitos? Olha, nós temos um mecanismo colocado à disposição para isso, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, tá? Então, você já tem um mecanismo instituído que é gestor de recursos financeiros aí da ordem de 2,3 bilhões de reais hoje para efetivar esse trabalho e que envolve a representação não só do governo federal, mas também dos estados, podendo incluir todos os outros atores de fiscalização. Então, é claro que isso tem que ser gerenciado de uma forma integrada, né? Uma fiscalização para a Amazônia não pode abrir mão da presença da Polícia Federal, do GEF, que é um grupo de fiscalização do IBAMA, especializado, também de setores ligados ao próprio Exército Nacional, no sentido de logística e apoio na região, e além disso, as fiscalizações estaduais, né? Então, essa perspectiva do Fundo Amazônia, de que ele possa financiar esse processo, dar meios, dar recursos para que isso ocorra de forma efetiva, é extremamente importante. E é interessante dizer que esse comando da Amazônia ficou paralisado, ele se reúne agora, pela primeira vez desde 2019, ou seja, houve uma paralisação, o sistema ficou acéfalo. A bem da verdade, o que aconteceu isso, a fiscalização na Amazônia, a gestão do Fundo Amazônia, a perspectiva de controle, ela estava sem um comando central, né? Então, o que se espera hoje é essa ação mais estruturante que possa trabalhar não só no próprio território da Amazônia, mas possa alimentar processos de inteligência integrada da fiscalização que envolva o rastreamento de recursos advindos de paraísos fiscais, não é? Então, eu creio que a situação ela exige realmente um trabalho de inteligência, de organização, que nós não tivemos até agora.
Ô Bocoi, você fala muito sobre o Fundo Amazônia, né? Recentemente, o presidente Lula se reuniu com o presidente americano Joe Biden e eles discutiram sobre os recursos que virão dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia. E eu pergunto, para que o nosso público possa entender, esse dinheiro é disponibilizado de que maneira? Quem que faz a gerência desse dinheiro? Como que esse dinheiro é aplicado? Para quais áreas esse dinheiro é aplicado? Olha, é importante compreender como funciona a gestão, né? O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é quem recebe os recursos e quem faz a destinação dos recursos. Ele é feito, é um trabalho destinado à questão territorial, zoneamento territorial, de gestão do território. Ele é feito como elemento de controle, de comando e controle, de fiscalização. Ele é feito como estímulo para o desenvolvimento sustentável na medida em que você tem comunidades envolvidas e outras situações onde se procede a um estímulo a atividades econômicas sustentáveis, não predatórias, para a Amazônia. Não é? Então, esse conjunto de ações que vão desde gestão até a mudança da economia é uma política pública eficiente para a Amazônia. Não é? A captação de recursos fica por conta do BNDES, do governo brasileiro, que hoje começou a receber aportes já expressivos, sinalizados, os Estados Unidos com 50 milhões de dólares, se bem que o próprio Biden prometia na sua campanha lá em 2020 cerca de 20 bilhões de dólares, mas o que se espera é que se tenha um crescimento agora a partir do envolvimento do G7, dos países mais ricos, né? A Grã-Bretanha, o Reino Unido já sinalizou aporte também. Então, esse fundo funciona dessa forma e por um sistema criterioso de aprovação de projetos onde você tem transparência na perspectiva de destinação de recursos. Então, é muito importante não só a eficiência na captação, a eficiência na implementação e a transparência do Fundo Amazônia no sentido de auditar esses recursos que lá estão.